Provação, preparação para algo maravilhoso. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Hebreus 12, 4 a 13. Perdão pelo texto longo, mas eu não podia deixar de lê-lo todo. Atentemos para o propósito das provações. Aqui entendemos que há uma corrida de fé a ser empreendida e percorrê-la vitoriosamente é o nosso objetivo. Alguns corredores cansam e desmaiam, enquanto outros perseveram até o fim e conquistam o prêmio. Precisamos olhar para os campeões dessa corrida que estão mencionados no capítulo 11 desta epístola e são chamados de heróis da fé. Neste capítulo de Hebreus, o ambiente descrito parece de um estádio onde se realiza corridas atléticas. Já no primeiro versículo, o autor diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O propósito do atleta é trazer glória e honra para a sua nação. Este é um sinal de patriotismo. Do mesmo modo, nós, como corredores espirituais, precisamos chegar vitoriosos em nossa pátria celestial. A ideia central aqui é a perseverança que devemos ter para completar a corrida da fé, mesmo em meio aos obstáculos. A vida dos que desejam viver piedosamente é uma vida marcada por provas, muitas vezes duras e incompreensíveis. E isto nos leva a uma pergunta inevitável: por que somos provados por Deus? As provas são testes de fé ou correção para que abandonemos pecados recalcitrantes. E a palavra de Deus está repleta de exemplos sobre este assunto. Tanto uma situação quanto a outra nos revela que somos filhos a quem o Senhor ama e corrige, visando um fim proveitoso. Hoje, no entanto, gostaria de me ater na correção de Deus quando seus filhos pecam. O autor da epístola apresenta 3 provas que mostram que a correção vem do coração amoroso do Pai Celestial. Primeira prova, as Escrituras. Segunda prova, a experiência pessoal. E terceira prova, os resultados positivos. O autor da epístola argumenta que a nossa luta contra o pecado não tem sido tão árdua ao ponto de irmos ao martírio para vencer. Ele faz uma citação de Provérbios 3, 11 e 12. Os leitores hebreus receberam uma exortação ou encorajamento por haverem esquecido, o que dizem as Escrituras e terem perdido o ânimo, ficando ao ponto de desistir. A correção de Deus é o meio mais eficaz para atingirmos a maturidade. O Senhor deseja que amadureçamos para nos confiar a sua obra. Todos nós tivemos um pai, e se esse pai foi fiel, precisou disciplinar-nos. Se uma criança é deixada por conta própria, ela crescerá e se tornará um adulto tirano e egoísta. Assim, todos os filhos de Deus recebem a sua correção numa medida ou noutra. Por isso, se você não tem sido corrigido, é porque não é filho, ainda não nasceu de novo.
Uma das áreas mais suscetíveis à correção é a área da sujeição às autoridades constituídas. Neste caso, a vara da aprovação de Deus que ele usa é a humilhação. O versículo 9 sugere que se não nos submetemos à correção de Deus, somos ceifados prematuramente desta vida. Se um cristão persiste em sua resistência à vontade de Deus, o Senhor pode permitir que sua vida seja tirada para que não se perca. No momento em que a disciplina está sendo aplicada, não é nada agradável, nem para o pai, nem para o filho, mas seu efeito é proveitoso. Por mais dolorosas que sejam as provações do pai, elas são a prova inconteste do seu amor pelo filho. Quais são esses benefícios do ponto de vista espiritual? Preparação para algo maior, fruto pacífico, fruto de justiça, do amor de Deus, prova do amor de Deus pelo filho. A rebelião cessa e o filho passa a ter uma íntima comunhão com o pai. A correção incentiva o filho a exercitar-se nas coisas espirituais. A palavra, as orações, a meditação, o testemunho. A atitude correta em meio à disciplina é demonstrar reverência ao pai, sujeitando-se a ele e usando a experiência para exercitar-se espiritualmente na piedade. Os versículos 12 e 13 trazem uma exortação à parte mais madura da igreja para não causar tropeço aos novos na fé. Por isso, eles são exortados a restabelecer as mãos decaídas e os joelhos trôpegos para poder testemunhar diante dos fracos na fé, que possamos acatar a correção de Deus. Ele disciplina a quantos ama. Que o Senhor nos faça compreender essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.